Olá, caros alunos do curso de Segurança do Trabalho. Nós vamos então estar iniciando a nossa aula, né? Gostaria de frisar para vocês que é um prazer muito grande estar aqui. Nós vamos estar juntos esse período, falando um pouco sobre a disciplina de responsabilidade civil e criminal. Nossa disciplina é uma disciplina bastante interessante, onde nós vamos poder estar estudando o que é o Instituto da Responsabilidade, vamos falar quais as repercussões que a responsabilidade civil tem no ordenamento jurídico, que é agora o tema da nossa primeira unidade. Depois nós vamos falar um pouquinho, fazer a diferença entre a responsabilidade civil e responsabilidade criminal, que vocês, alunos do curso de Segurança do Trabalho, devem estar muito atentos no desempenho da atividade de vocês. E aí também vamos estar mencionando no final um pouquinho sobre a responsabilidade no âmbito do trabalho, ok? Então, basicamente, seria o conteúdo da nossa disciplina. Eu espero que vocês gostem. Meu nome é professora Socorro Salles, nós vamos estar juntos nesse momento. Eu já trabalho com esse tema do direito civil, né, há algum tempo. Sou professora já há 6 anos e vai ser muito prazeroso estar juntamente com vocês aqui passando algumas ideias, alguns exemplos sobre o tema da responsabilidade. Espero que vocês gostem, estudem bastante e bons trabalhos então. Então vamos iniciar a nossa primeira aula. Como eu havia falado na nossa apresentação, a nossa primeira aula ela vai falar sobre o tema da responsabilidade civil. Nesse primeiro momento, nós vamos falar um pouco sobre o histórico da responsabilidade civil, como é que ela se constituiu, o que é a responsabilidade civil. Vamos falar um pouquinho também sobre quais são os seus elementos principais, né? E definir também algum tipo de situação da responsabilidade para vocês no âmbito da segurança do trabalho. Para iniciar a nossa conversa de hoje sobre o tema da responsabilidade civil, antes da gente fazer a pergunta de quem é a responsabilidade, é importante a gente primeiro entender o que é a responsabilidade. Então, a palavra responsabilidade, ela vem do latim respondere, que significa a obrigação jurídica que alguém tem de arcar com as consequências da sua atividade. Toda pessoa que tem uma atividade, que faz algo, ela tem um dever de ter cautela. Uma vez que essa pessoa cause prejuízo, cause dano a outra pessoa, nasce então o dever de reparar esse dano. É por isso que se diz que a responsabilidade civil ela está assentada no princípio da proibição de não ofender, ou seja, se diz no direito que todo aquele que causa dano, que causa prejuízo, que causa lesão a outrem, tem a obrigação de reparar esse dano. Já pararam para pensar como seria caótica a sociedade se as pessoas pudessem livremente causar dano a outrem? Imagina então que seria um caos a sociedade. Então o direito, ele estipulou normas objetivas para os direitos subjetivos, ou seja, as pessoas elas têm que ter a sua conduta de forma a respeitar uma boa convivência social. Na medida em que elas geram prejuízo com as suas condutas, elas vão então estar obrigadas legalmente a reparar esse prejuízo, esse dano. Por exemplo, imagina que o Tício, ele vai dirigir imprudentemente. Vejam aí o exemplo aqui que eu estou colocando, um exemplo bastante comum de uma batida de trânsito. Imagina que nós temos 2 sujeitos, o Tício e o Caio. Então, o Tício, ele foi, então, dirigir imprudentemente, como às vezes é muito comum, infelizmente, uma pessoa dirigir imprudentemente o seu veículo, e ele vai, então, e ele atinge o carro do Caio. O que acontece? Quando o Tício ele faz isso, ele tem essa conduta, ele vai causar um prejuízo material ao Caio, porque ele atingiu o carro dele. Então, o direito diz que ao causar esse prejuízo, o Tício, ele vai ter a obrigação de reparar esse dano que foi causado. Essa, então, é a ideia da responsabilidade civil. A importância do tema é gigantesca, né? Esse é um instituto que é importante não só para o direito civil em si, mas para toda a sociedade. Como eu falei antes, a ideia que está assentada na responsabilidade civil é de restaurar o equilíbrio da sociedade, que foi rompido com a prática do dano. Quando você causa um dano, um prejuízo a alguém, você, de certa forma, você está rompendo um equilíbrio social. Então, a ideia é que o direito coloca a responsabilidade para restaurar, para recompor esse dano. Então, na responsabilidade está calcada, assentada a ideia de reparação de dano.
Então, esse é um conceito e a importância desse tema para nós. Vamos falar agora um pouquinho sobre um pouco da história, né? Qualquer coisa, tudo que existe, qualquer produção humana tem uma história. Se eu estou aqui nessa mesa, por trás dessa mesa tem uma história. Então, a responsabilidade civil, ela também tem uma história. Para a gente entender o que ela é, qual a importância que ela tem, é muito importante que nós mencionemos um pouquinho da sua história. Então, eu fiz basicamente um quadrozinho esquemático para vocês acompanharem, para que vocês possam, então, analisar como é que se deu a evolução histórica do Instituto da Responsabilidade Civil. No primeiro momento, lá basicamente em 1700 anos de Cristo, vejam como a responsabilidade civil é muito antiga. Então, há 1700 antes de Cristo, nós tínhamos aí, lá na fase do Império Babilônico, o Código de Hammurabi. Todo mundo já ouviu falar do Código de Hammurabi. Ele era um bloco de pedra, na qual eram esculpidas regras e normas acerca das condutas das pessoas, visando obter a paz social. Então, o Código de Hammurabi, ele tinha as regras, disciplinando o comportamento das pessoas. Pois bem, dentro, então, do Código de Hammurabi, foi extraída a chamada Lei de Talião, que todo mundo já ouviu falar, que é a famosa lei do olho por olho, dente por dente. Nesse período, nós temos a primeira fase da responsabilidade civil, que é a fase da vingança privada. Ou seja, através da lei de Talião, havia uma reação individual em que os homens eles buscavam justiça pelas próprias mãos, aplicando a famosa lei de Talião. Então, se o agressor ele quebrasse o dente da vítima, ele teria o seu dente quebrado da mesma forma. Se ele danificasse o olho da vítima, ele teria o seu olho também prejudicado na mesma proporção. Então, aí nós temos um momento da história em que era a retribuição do mal pelo mal. Por isso é que é chamado de fase da vingança privada. Depois, no outro momento da história, nós temos aí já a fase da vingança divina. Né? Então, o castigo ele sai da mão do homem e ele vai para a ideia da questão dos deuses. Na fase da vingança divina, como o próprio nome diz, quando a pessoa cometia um ato, a punição ela vinha dos deuses. E quem aplicava essa punição eram os sacerdotes, que eram ninguém menos do que os representantes dos deuses aqui na Terra. Né? Então, havia uma punição para aquela pessoa que violasse, então, os deuses. Bem, depois nós temos um terceiro momento, que é um momento bem interessante, que é a fase da vingança pública. O mundo evoluiu, as sociedades evoluíram e o poder ele foi se concentrando em torno de um governante, em torno de um monarca. E aí a gente tem, então, a inauguração dessa fase, que é a terceira fase da responsabilidade civil, o terceiro momento, em que a autoridade, ou seja, o monarca, o governante, era ele quem decretava o castigo que iria ser aplicado, com base nas normas jurídicas que haviam sido criadas. Nesse momento aqui, nesse terceiro momento, o importante era a figura do governante. Então, as leis eram muito falhas, muito omissas, mas só visavam realmente proteger o governante. Mas aqui a gente tem que fazer uma paradinha para dar uma ênfase e explicar que foi nesse terceiro momento da responsabilidade que surgiu a lei aquiliana, chamada também de Lex Aquilia. Então, foi uma lei que influenciou muito o Instituto da Responsabilidade, como nós vamos ver mais à frente, principalmente a responsabilidade civil extracontratual, que ela vem da lei aquiliana. Então, essa lei, ela tinha a ideia de possibilitar à pessoa lesada que ela recebesse da outra pessoa, do causador do dano, um valor em dinheiro. Então, ela possibilitou ao titular de bens o direito de obter o pagamento de uma penalidade em multa, em dinheiro, de quem tivesse destruído ou deteriorado seus bens. Então, essa lei aquiliana, ela trazia a ideia da culpa. Se alguém culposamente causasse dano a outrem, essa pessoa ela ia ter que pagar uma indenização àquela pessoa em dinheiro. Então, por isso que é uma lei bastante importante, porque ela trouxe o pressuposto da ideia da culpa para dentro do Instituto da Responsabilidade Civil, que a culpa é muito importante para se analisar a responsabilidade civil. Então, essa ideia veio lá com a Lex Aquiliana. Bem, o quarto momento foi o período humanitário, como o próprio nome diz, aqui nós temos criações de leis, de normas mais simples, mais benéficas, para tentar trabalhar com a ideia da responsabilidade. No período contemporâneo, após a Revolução Francesa, nós podemos também mencionar que o Código Napoleônico,
criado pelo seu instituidor Napoleão Bonaparte, né? O Código Napoleônico, ele trouxe grandes inovações na área da responsabilidade civil, porque nós temos aí já com o Código Napoleônico a diferença entre o que seria a responsabilidade civil e a responsabilidade criminal, que são essas diferenças que nós vamos também estudar mais à frente, né? Falar um pouquinho sobre isso. Bem, falando um pouco então, passado esse momento histórico, só para vocês terem uma ideia, uma noção de como evoluiu a responsabilidade civil, nós vamos agora falar de temas mais importantes. E vamos começar mencionando as funções da reparação civil. Então, isso aqui é bastante importante. Gravem aí, coloquem um asterisco para que vocês possam estudar melhor em casa, porque é um tema muito importante. Então, vamos lá. Funções da reparação civil. Basicamente, a doutrina, ela diz que a responsabilidade civil, a reparação civil, ela tem 3 funções que devem ser analisadas, que é a primeira função, ser compensatória para a vítima. Né? O que é compensatória para a vítima? Não é difícil imaginar que com a prática do dano, com a prática do ato lesivo, quem que vai ser prejudicado? Obviamente a vítima. Né? Então, a função compensatória para a vítima, ela diz que essa vítima ela tem que ter algo para minimizar o seu sofrimento. Quando a gente fala minimizar, a gente sabe que nada vai, em muitos casos, como a gente tem muitos casos aí, vai superar o dano emocional que a vítima sofreu, o prejuízo. Mas a ideia da responsabilidade é compensar o mal que foi sofrido. Então, em algumas situações, é possível repor diretamente o bem perdido. Por exemplo, no caso aí que alguém vai lá, bateu no seu carro e atingiu o farol do seu carro, o para-choque. Nesse caso aí, a outra pessoa que causou o dano, ela vai ter o dever de reparar esse dano. Então, você pode, como vítima, ter esse bem reposto, de certa forma. Só que, às vezes, existem situações em que, por exemplo, o caso de um dano estético, você vai fazer um procedimento estético e aí tem um erro e acaba havendo, ao invés de melhorar aquela região, acaba piorando. Você tem um dano estético. Nesse caso aí, isso é um dano que vai te atingir enquanto pessoa, enquanto ser humano. Se você tem um parente e você perde esse parente porque outra pessoa imprudentemente bateu, né, no teu parente que estava na motocicleta e ele veio a óbito. Né? Aquilo ali é um dano que você vai ter, mas é um dano da sua esfera enquanto ser humano. Não dá para repor esse bem diretamente. Então, nesse caso aí, vai ter que ser feita uma indenização pecuniária. A pessoa que causou o dano, como ela não pode repor diretamente o bem, ela vai pagar uma indenização pecuniária. Então, essa é a ideia da responsabilidade civil. No primeiro momento, a primeira função é compensatório para a vítima, porque se parte do pressuposto de que na responsabilidade tem que voltar ao status anterior. Lembra que eu falei no início que a responsabilidade ela vai restaurar o equilíbrio social? Então, a ideia é voltar ao status quo ante. Voltar como? Ou repor o bem perdido diretamente da vítima, como caso de questões materiais, que dá para repor esse bem, ou então, em casos de impossibilidade, como em questões morais, danos morais, você ter o direito a uma reparação pecuniária, o valor em dinheiro. Bem, passado então dessa primeira função, a segunda função, que também é importante, é ser punitiva para o ofensor. Não basta na responsabilidade apenas compensar a vítima, mas também aquele pagamento daquele valor, aquele bem que vai ser substituído, ele tem que servir como um desestímulo à pessoa que causou o dano. Ela tem que ter mais cautela com as atitudes dela, para que ela não volte a lesionar, a causar prejuízo a alguém. Então, essa é a ideia da punição ao ofensor. Se a instituição financeira ela negativa seu nome indevidamente, então, quando ela vai ser condenada pelo Instituto da Responsabilidade Civil, qual a ideia? Ser punitivo para ela, para que ela tome mais cautela nas suas operações comerciais e não volte a fazer aquilo com outras pessoas. Essa é a ideia contida também dentro do elemento da responsabilidade. E o terceiro elemento é a desmotivação social da conduta lesiva. Aqui a gente tem uma função de cunho socioeducativo, que é mostrar para a sociedade que tais práticas, tais condutas não serão toleradas. Uma certa vez eu vi um programa de rádio, estava mencionando um fato que ocorreu numa empresa, em que o gerente da empresa ele teria praticado o assédio moral no trabalho. Então, vamos falar também mais à frente, contra um empregado. Né? E aí o que acontece? O empregado levou aquela situação à Justiça do Trabalho e aí ele teve direito à indenização por danos morais, certo? Acerca desse fato. E aí estava noticiando no rádio essa situação. Então, isso aí
é a terceira função, que é a desmotivação social, ou seja, quando a pessoa ela é condenada, no caso a empresa, isso é mostrar para a sociedade que essas atitudes no ambiente de trabalho não serão aceitas, como, por exemplo, a gente falou aqui, certo? Então, aí nós fechamos, então, as funções da responsabilidade civil. Bem, vamos falar agora de outro tema também muito importante, igualmente importante, que são os elementos da responsabilidade civil. Para que vocês possam entender os elementos, basta que vocês analisem o que diz o artigo 186 do Código Civil. Anotem aí esse artigo, vejam na tela, não esqueçam, porque esse artigo é um artigo extremamente importante, extremamente relevante no estudo da responsabilidade civil. Artigo 186. Vamos lá, então, fazer a leitura para ver o que ele nos diz. Então, ele diz o seguinte: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, da análise desse dispositivo legal, nós podemos perceber que ele contém todos os elementos da responsabilidade civil. Vamos lá, então, falar sobre os elementos ou pressupostos gerais da responsabilidade. O primeiro elemento é a conduta humana. Depois, nós temos um segundo elemento, que é o dano ou prejuízo. E, por último, o nexo de causalidade ou nexo causal. Então, vamos lá. Vamos repetir aqui comigo os três elementos da responsabilidade civil: conduta humana, dano ou prejuízo e nexo causal, ok? Vamos então agora detalhar um pouquinho sobre cada um desses três elementos aí da responsabilidade civil. Nós falamos primeiramente sobre a conduta humana, certo? A conduta humana, ela é baseada na voluntariedade, ou seja, para haver conduta tem que haver voluntariedade. Por exemplo, o fato de você arremessar o seu carro contra o muro de alguém. Você fala, mas eu fiz aquilo, eu não tive intenção, aquilo foi culposamente. Mas a culpa, ela é uma ação voluntária de resultado involuntário. Não era você que estava dirigindo o carro? Era. Então, você causou aquele dano ali, mesmo que com resultado involuntário. Então, a conduta humana tem que ser voluntária. Se não houver voluntariedade, não há conduta. Por exemplo, se você vai assistir um jogo no estádio de futebol, quem já foi assistir sabe como é que é a movimentação, tem muita gente. Então, imagina, não vai dar tempo, não vai. Então, imagina que você vai estar lá, então, nesse jogo de futebol, e aí tem um empurra, aglomeração de pessoas, e aí, de repente, vem uma força da multidão, te empurra, e você acaba colidindo de frente com uma criança, que está lá acompanhada do pai. Você cai em cima de uma criança, por exemplo. E aí a criança vem a ter sérios machucados em razão da queda e vem a óbito em razão disso. Será que você pode ser responsabilizado por isso? Aí você vai alegar o que? Olha, não houve voluntariedade. Então, não foi você, não foi a sua conduta que causou, mas a força da multidão que arremessou você contra a criança e que você acabou causando esses danos. Então, assim, nesse caso aí não houve conduta porque não houve voluntariedade, certo? Bem, e aí desqualifica a responsabilidade. Mas para haver responsabilidade tem que haver voluntariedade, tem que haver conduta. E a conduta, ela é de dois tipos. Ela pode ser positiva, que é o fazer quando você faz algo, é uma ação, ou ela pode ser negativa, que é uma abstenção, uma omissão, não fazer. Se você arremessa o seu carro imprudentemente contra o muro do vizinho, você está tendo uma conduta na modalidade positiva, que é um fazer. Agora também, por exemplo, se uma enfermeira que é contratada, ela deixa de ministrar medicamentos ao seu paciente, ela está causando um dano para ele, só que através de um não fazer, certo? Aí seria na modalidade de conduta negativa ou omissão. Bem, exemplo, a gente tem aqui, dentro da área de vocês, que é a ação e a omissão do técnico de segurança do trabalho. Por favor, deem uma lidinha aí na portaria número 3275 de 1989, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Então, para que vocês possam saber, dentro da área de vocês, quais as ações e omissões possíveis, é interessante que vocês deem uma olhada nessa portaria. Mas lembrando que não é só a ação que gera responsabilidade, mas a omissão também. Então, fiquem atentos a esse fato. A espécie de dano, o dano é o segundo elemento que nós falamos, que é o dano ou prejuízo. As espécies de dano. Nós temos dois tipos em regra de dano. Nós temos o dano chamado material ou patrimonial e temos também o famoso dano moral, que todo mundo já ouviu falar. O dano patrimonial ou material, como o próprio nome nos remete, ele tem a ver
com uma lesão a bens que têm um valor economicamente apreciáveis. Tudo aquilo que tem um valor econômico. O seu carro, a sua casa, um instrumento musical que você possua, uma mesa, o seu computador, tudo que tem repercussão econômica, se for causado um dano, é um dano material patrimonial. De outra forma, nós temos também o dano moral, né? O dano moral, como já dizia Orlando Gomes, é aquele que não afeta o patrimônio do ofendido, afeta-lhe apenas na qualidade de ser humano. O dano moral é aquele que te afeta na tua intimidade, na tua honra, na tua vida privada, no teu nome, na tua imagem. Isso é dano moral. Ele está consagrado na Constituição Federal. Antes da Constituição de 1988, havia uma discussão sobre a aceitação do dano moral do ordenamento jurídico. Mas a Constituição Federal, no artigo 5º, ela veio colocar uma pá de cal em cima dessa discussão e ela consagrou, sim, o dano moral. Então, as pessoas, elas têm direito, sim, de pedir danos morais, até porque isso está garantido na própria Constituição Federal. Então, o dano moral, ele é o tipo de dano que causa um sofrimento psicológico, uma dor, uma angústia, uma aflição, uma vexação, certo? Alguns até eu já falei, como por exemplo o dano estético, o dano pela perda de alguém, a questão da inscrição indevida e várias situações que podem causar um dano moral. O juiz ele vai analisar esse caso, ele vai arbitrar uma indenização, né? Como o dano moral, a pessoa não pode ter de volta aquilo que perdeu, porque lhe afeta enquanto ser humano, o juiz ele vai ter que arbitrar um valor de indenização, né? E ele vai analisar o caso concreto, ele vai analisar a posição social do ofensor, as condições financeiras que o ofensor tem, a posição da vítima, a gravidade do dano, se houve ou não a retratação. Então, tudo isso é analisado para que seja fixado esse valor de indenização, ok? Bem, o dano material, que foi aquele primeiro que nós falamos, que é a mesma coisa do dano patrimonial, ele tem uma subdivisão. E ele se subdivide em dois tipos. Nós temos o dano emergente e o lucro cessantes, né? Quando você fala de dano material, você fala de lucro cessante e dano emergente. O dano emergente é aquilo que efetivamente a pessoa experimentou como prejuízo, certo? É o prejuízo efetivamente experimentado pela vítima. Já o lucro cessante é aquilo que a vítima deixou de lucrar em razão do dano, certo? Aquilo que a pessoa não ganhou. Por exemplo, vamos pegar um taxista. Imagina que o taxista ele venha dirigindo e alguém vai lá e bata no carro dele, cause uma lesão patrimonial. O taxista, então, ele vai ter que pegar o seu carro e mandar consertar, não vai? Sim. Nesse caso aí, o taxista ele pode pleitear, ele sofreu um dano material, mas dentro do dano material, ele pode pedir tanto o dano emergente quanto o lucro cessante. O dano emergente seria o prejuízo que ele experimentou, ou seja, as avarias que foram causadas no seu veículo. E também ele pode pedir o lucro cessante, que foi aquilo que ele deixou de lucrar. Ele não é taxista, ele não precisa do veículo, então, para ter a sua fonte de sobrevivência, sua fonte de renda? Sim. Então, naquele caso ali, ele pode também comprovar que deixou de lucrar durante 10 dias, por exemplo, no qual o veículo esteve parado para conserto. E aí, então, a gente tem esses elementos do dano material. Vocês vão dar uma olhadinha, então, isso aqui tem previsão legal. Leiam aí o artigo 402 do Código Civil e 950. Ambos dizem o seguinte, 402 diz o seguinte, salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, que razoavelmente deixou de lucrar. Olha aí a questão aí dos lucros cessantes também aí previsto no artigo 402. Vamos então fazer uma rápida leitura do 950, que diz o seguinte, se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas, o tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá a pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu. Então, aqui nós temos dois artigos extremamente importantes do Código Civil que vão, então, nos mostrar a dimensão aqui do dano emergente do lucro cessantes. Bem, estamos chegando então ao final dessa primeira aula e para finalizar, nós vamos apenas explicar um pouquinho, falar sobre as principais causas excludentes de responsabilidade. Então, a regra é que a pessoa causou um dano, ela vai ter a obrigação de reparar esse dano, como nós já falamos aquilo ali. Isso é o princípio básico
da responsabilidade civil. Entretanto, existem situações que vão excluir essa responsabilização. Então, isso aqui é a regra, mas nós temos também as exceções. E aí vai algumas exceções. A primeira delas é a chamada culpa exclusiva da vítima. Uma forma de você tentar demonstrar a excludente de responsabilidade é você comprovar que houve a culpa exclusiva da vítima. Então, a culpa exclusiva da vítima ela é uma forma de reduzir a eventual quantia da condenação a ser paga, comprovando que a vítima concorreu culposamente para o evento danoso. Olhe lá o artigo 945 do Código Civil, que ele vai trabalhar com essa ideia, onde ele diz o seguinte: se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. Então, às vezes acontece você causar um dano em alguém, mas a pessoa também tem uma parcela de culpa. Se você comprovar aquela indenização, ela vai ser reduzida proporcionalmente à culpa da vítima. Bem, nós temos também aqui algumas situações alheias à vontade do agente, que é o caso fortuito e a força maior. O caso fortuito, ele advém de situações da natureza, né, ocasionadas pela natureza. Por exemplo, enchentes, incêndios, terremotos, tempestades. Se houver um dano ocasionado por um incêndio que não foi voluntário, por um terremoto, por uma tempestade, isso aqui vai excluir a responsabilidade, porque é chamado de caso fortuito. E a força maior, ela tem a ver com atos humanos inelutáveis. Por exemplo, que aquilo que acontece numa guerra, aquilo que acontece numa revolução, isso aí vai excluir a responsabilidade civil. E por último, nós vamos falar um pouquinho do estado de necessidade e da legítima defesa. O estado de necessidade é quando você causa dano a alguém, você causa agressão a um bem de alguém, e para tentar salvar outro de valor que seja maior, né? Que está em iminente risco. Por exemplo, se você desvia o carro de uma criança e ao desviar o carro da criança, você acerta um muro de alguém. Nesse caso aí, você não vai responder civilmente, porque houve uma causa de excludente de responsabilidade, que foi o estado de necessidade. Você só atingiu o muro simplesmente para proteger a vida de uma criança. Então, o estado de necessidade é quando você causa uma agressão a um bem de valor igual ou inferior àquilo que se quer proteger em razão de um perigo iminente. Então, seria o estado de necessidade. E a legítima defesa, todo mundo já conhece, já sabe, é quando você você vai tentar se defender de uma agressão injusta e iminente que você não é obrigado a suportar. Então, também quando você age em legítima defesa, também você acaba tendo aí uma excludente de responsabilidade. Bem, então, seria isso que nós abordamos nessa primeira unidade. Espero que vocês estudem, né? Estudem bastante, que é muito importante que vocês entendam esses pressupostos gerais da responsabilidade, esses elementos, essas causas excludentes, para que vocês possam entender as aulas subsequentes, né? Então, era isso que a gente tinha falado nessa primeira aula. Bons estudos e até a próxima.